Bom dia, uma ótima semana, um ótimo mês para todos nós, começando hoje a nossa rotina diária nesse mês, né? Na nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos breves comentários, humildes comentários, para que todos vocês possam refletir um pouquinho sobre a leitura e cada um interpretar a sua maneira, buscar para si aquilo que a leitura traz para a gente, não é? Então vamos continuar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Vamos continuar aqui hoje numa leitura de Bernardin, um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Perguntaram para ele, Allan Kardec perguntou: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Ele respondeu: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estais na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão: não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido: é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação, e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre, sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Perdão. Resumamos assim: estáis todos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Tá aqui uma lição para nós, né? A gente acha que tudo é a justiça de Deus, que tudo tem que seguir de acordo com a vontade de Deus, mas a gente não sabe a vontade de Deus, a gente não conhece a vontade de Deus, não é? Portanto, quando a gente vê uma pessoa sofrendo a sua vida toda, sofrendo
por conta mesmo da sua vontade, né? Do seu livre-arbítrio. A pessoa está ali, escolhe, faz uma escolha errada. A gente julga essa pessoa, né? E a gente julga que essa é a vontade de Deus para aquela pessoa. Que ele pediu para passar aquilo, que ele tem que cumprir aquilo tudo. E a gente não faz nada para ajudar, não faz nada para aliviar, porque a gente julga que aquela é a prova dele e ele tem que vencê-la sozinho. Nós estamos errados nesse ponto, meus irmãos. Ao pensar assim, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão, a nossa caridade. Nós temos sim que procurar alguma maneira de poder ajudar esse irmão, porque a gente não sabe se a gente é o instrumento escolhido por Deus para poder aliviar um pouquinho aquela prova, para fazer parte daquela prova, né? Às vezes mesmo para pôr fim àquela história, àquela situação. A gente não sabe isso. Então a gente tem que fazer o nosso máximo, o nosso melhor para poder ajudar aquele irmão que está ali em sofrimento. Até o limite que a gente achar que dali para frente esse irmão tem que se resolver sozinho. Porque a gente não tem que carregar a prova do outro com a gente, como a gente já falou anteriormente aqui, em uma leitura passada. A gente não tem que carregar a prova de ninguém. A gente pode sim tentar aliviar o peso dessa prova no próximo, da melhor maneira que a gente conseguir, mas não carregar aquela prova, porque ela não é nossa, né? Nós temos as nossas, e às vezes as nossas são até mais pesadas que aquelas, não é? Então, como que a gente vai querer que a gente seja verdadeiramente cristão se a gente não procurar uma maneira de ajudar um próximo, né? De fazer o nosso melhor para ajudar o próximo? A gente não vai ser cristão desse jeito. A gente não vai estar cumprindo o amai-vos uns aos outros, né? Então vamos procurar, diante de um sofrimento de um irmão, mesmo nós espíritas sabendo que aquele sofrimento foi ele que pediu para passar, para resgatar alguma coisa que ficou de dívida passada sua, nós temos a obrigação moral de ajudar esse irmão, tá? É permitido sim, até o limite que a gente julgar que dali para frente esse irmão resolve sozinho o seu problema. Nós podemos orientá-lo, podemos mesmo ajudá-lo fisicamente em alguma coisa momentânea, mas a partir do momento que a gente foi ali, deu aquele primeiro socorro para o irmão, dali para frente o irmão tem que procurar fazer por si. Ele tem que carregar a sua cruz, né? Como a gente fala. A gente pode ajudar um certo ponto, a partir daquele ponto o irmão tem que tomar as suas atitudes próprias, procurar buscar a maneira de quitar a sua dívida. No sofrimento, o que a gente pode fazer? Orar muito por esse irmão, para que Deus lhe dê a força, lhe dê a fé necessária para que ele possa vencer essa prova da melhor maneira possível. Então, a nossa obrigação como cristão é sim de auxiliar um ao outro, até no limite que a gente julgar que o próximo seja capaz de resolver os seus problemas por si próprio, tá? Então vamos lá, vamos fazer nossa parte no dia a dia, buscando levar o alívio, o conforto àqueles que estão sofrendo, porque nós não sabemos a nossa missão, até onde ela vai e até onde vai a prova desse irmão. Quem sabe, como o espírito de Bernardin nos disse, quem sabe até onde vai essa prova e até onde vai a nossa participação nessa prova desse irmão. Vamos lá, vamos nos amar, vamos nos auxiliar na caminhada. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos permita sermos melhores a cada dia. Uma boa semana para todos, com muita luz, muita alegria, muita paz, harmonia nos seus lares e muita saúde. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.